6 horas e 11 minutos, estamos já ao vivo aqui pela TV A Crítica com o Manhã no Ar para Manaus, região metropolitana e para a maioria das cidades do interior deste nosso estado grandioso. Nós estamos ao vivo pela rádio também, pela FM o dia 93.1 até às 7 da manhã. Estamos ao vivo pela internet por meio do aplicativo A Crítica Play. Aplicativo desenvolvido por essa empresa de comunicação para que de forma gratuita você assista a nossa programação aí na palma da sua mão. Eu mesmo utilizo esse aplicativo, há muitos amazonenses fora do nosso estado que acompanham as notícias da nossa região pelo A Crítica Play. Você pode baixar aí no seu telefone, viu? Há os canais de interação que o nosso público tem para com a nossa equipe de produção, com a nossa equipe de mídia também. Temos a nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook, os canais da TV A Crítica Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter e o nosso WhatsApp. 992912167. Este aí é o número de telefone que você pode falar diretamente com a nossa equipe de produção. Olha, obrigado, o Alex está trazendo um cafezinho para mim no estúdio aqui, viu? Valeu, meu irmão. Ele não vai voar de drone hoje, parece, né? Mas está trazendo um cafezinho aqui no estúdio. Esse aí é o telefone da nossa interação, viu? Você pode entrar em contato com a gente também por meio das redes sociais de todos os nossos repórteres, de todos os nossos apresentadores. Você entra em contato, comenta algum assunto, sugere alguma reportagem. Hoje, dia 20 de novembro, o dia que se comemora a consciência negra, o dia de Zumbi, é um dia importante para a gente fazer uma reflexão sobre a maneira como o nosso país foi construído, a escravidão, que foi uma realidade no nosso país e parte do que temos hoje de história, parte do que temos hoje da infraestrutura social, vamos dizer assim, ou da própria estrutura social, se deve à exploração de escravos trazidos da África, escravizados lá na origem por seus próprios irmãos, nas guerras que ocorriam por lá e depois enviados aqui para o novo continente, onde foram escravizados por anos e uma escravidão que não pode ser esquecida. Hoje se fala muito da escravidão moderna, da escravidão que se faz em fazendas, da exploração que se faz do trabalho, mas a escravidão moderna não se compara ao que ocorreu no passado. E isso a gente precisa lembrar, muito lembrar das pessoas nas senzalas, acorrentadas, dormindo sentadas, das mulheres que eram retiradas do seu núcleo familiar, abusadas de toda sorte, de filhos vendidos como mercadoria, de açoites, de mortes, de assassinatos deliberados, de crueldade. Isso faz parte da nossa história. E hoje é o dia da gente lembrar deste capítulo da nossa história para não ser esquecido e jamais voltar a acontecer. Dia da Consciência Negra é o dia de nós lembrarmos que, mesmo depois que houve a alforria, mesmo depois da Lei Áurea ser promulgada, estes cidadãos brasileiros perderam, não tinham direitos. Eles não eram mais escravos, mas também não tinham direitos. Não tinha um local social. E isso atravessou os séculos, atravessou o tempo, atravessou gerações e ainda hoje, muita gente com a pele escura, brasileiros, com a pele um pouco mais escura, com a única diferença se a pele, porque nós somos iguais em tudo, na nossa constituição biológica, não há nada dentro de você, na sua constituição biológica, enfim, ainda hoje há pessoas que vivem os reflexos dessa história da falta de direito. Muita gente morreu para que esses direitos fossem assegurados. A gente tem o exemplo de Zumbi dos Palmares, que teve lá no nordeste do nosso país, onde hoje é o estado de Alagoas, um dos principais quilombos que recebia esses escravos fugitivos, aqueles que se rebelaram contra os feitores, contra os fazendeiros, que se rebelaram contra, muitas vezes, os seus irmãos que eram caçadores, se rebelaram neste quilombo, e Zumbi foi um desses líderes, morto, assassinado, mas o nome dele não foi apagado da história. Ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695 e essa história precisa ser contada. Aqui em Manaus nós temos ainda um quilombo desse, na Praça 14, um local que reúne gente que lembra, gente que viveu,
gente que vive essa história e que ao longo dessa semana terá uma programação que você passa a conhecer aqui. Hoje traremos uma reportagem sobre isso. Só lembrando, o que temos aqui em Manaus é o segundo maior quilombo urbano do nosso país. Portanto, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E num dia tão importante como esse, eu quero começar, inclusive, comentando com você, meu amigo telespectador, um caso ocorrido na nossa Câmara Federal. Um deputado do PSL, é o que eu tenho de informação, quebrou uma placa que falava justamente desses direitos. O coronel Tadeu, lá do PSL de São Paulo, quebrou essa placa, comemorou, inclusive, o que fez depois, e a placa tinha alguma reivindicação em relação aos negros, em relação aos direitos, por conta deste dia. E aí nós vemos a atitude do parlamentar que ele próprio comemorou depois. E não é esse o tipo de reflexão, não é esse tipo de reflexão que a gente quer para o dia de hoje. Não é esse o tipo de reflexão e não cabe esse tipo de reflexão, não, esse tipo de postura no dia de hoje. Daqui a pouco a gente traz, inclusive, mais detalhes sobre essa ocorrência, viu? 6h17, a gente fala também hoje, vamos falar sobre um acidente grave na Torquato Tapajós envolvendo 3 pessoas. E um detalhe, todos eles estavam embriagados de acordo com a polícia, inclusive o motorista. Beber, né, ingerir bebida alcoólica é algo legal, né? Não há crime nisso aí. Qualquer pessoa tem direito de fazer isso, mas você beber e assumir o volante de um veículo, você está assumindo o risco disso aí acontecer. Olha como o veículo ficou destruído, como poderia se tornar um acidente grave. Muita gente atravessa o canteiro e se choca com outros veículos na contramão. Ou seja, quem bebe e vai dirigir assume o risco de colocar a própria vida em risco e a vida de outras pessoas no trânsito, que é o local onde todos nós compartilhamos. A gente vai trazer os detalhes desta reportagem, deste caso aí. Vamos trazer também uma outra reportagem sobre um veículo que caiu em um buraco lá na Compensa, na entrada de um condomínio. Nós temos aí, olha só, isso é uma obra, certamente houve algum problema de sinalização para que esse motorista terminasse aí. As obras são importantes, essa é uma obra de drenagem. A minha diretora está me colocando aqui, está me falando aqui. E olha, veja só como não há sinalização. E se tinha, o veículo levou, mais uma situação de muito risco. Essas vítimas aí tiveram ferimentos leves. A gente vai trazer essa reportagem daqui a pouco para vocês. E agora, 6h18. Deixa eu começar aqui com um adolescente. Um adolescente de 16 anos, identificado como Elton Gonçalves da Silva. Ele foi morto por um desconhecido, por alguém que ainda as pessoas não sabem quem é. Isso foi lá no bairro Mutirão. A vítima, o adolescente, segundo a polícia, estava realizando roubos nessa área do Mutirão. Junto com um comparsa, eles utilizavam uma moto para cometer os crimes. Foi nesse momento que ele foi baleado por alguém que seria cliente de um açougue. Vamos entender melhor esse caso na reportagem. Um assaltante ainda não identificado foi morto por um justiceiro aqui na rua 89, no Mutirão, na zona norte de Manaus. De acordo com relatos dos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária, este homem com um outro comparsa estariam em uma moto cometendo arrastões aqui pela região. Um justiceiro passou vivendo toda a situação, atirou diversas vezes. Este homem que está no chão agora, ainda não identificado, este assaltante, morreu aqui no local. O outro, de acordo com a polícia, ainda não foi identificado e conseguiu fugir. Não se sabe, de fato, se esse outro assaltante também teria sido baleado durante a ação desse justiceiro. Agora, os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária fazem o trabalho de isolamento da área até a chegada dos policiais do Departamento de Polícia Técnico-Científica, os peritos que irão realizar a perícia no corpo ainda aqui no local para tentar identificar e saber quantos disparos de fato atingiram esse assaltante. Em seguida, o carro do Instituto Médico Legal deve chegar para fazer a remoção
do corpo deste homem. Os policiais da 27ª SICOM continuam em patrulhamento pela área para tentar encontrar este outro assaltante, que não se sabe se estaria baleado ou não. O justiceiro, depois de atirar contra esse assaltante, também saiu aqui da região e não foi encontrado. Agora é mais uma espécie de justiça com as próprias mãos, depois de uma sociedade bastante insegura. Esse é o resultado. Informaram foi por cliente, né, que não sabe quem foi, que eu vejo o cidadão infrator. Quando chegamos aqui, ele estava nessa situação aí, né, jogado 2 tiros, segundo o médico da USB, no pescoço, um tiro no pescoço e outro na cabeça. E o irmão dele compareceu aqui, disse que reconheceu, disse que ele morava na Nova Floresta, né? O endereço do irmão dele não sabe e que ele teve como exemplo o irmão dele que teve o mesmo fim na Nova Floresta. Sargento, a família chegou a dizer se tinha passagem pela polícia? Algum tipo de passagem? Segundo o irmão dele, sim, ele tinha passagem. Esse aqui, de fato, estava tentando ou realizando um assalto, né? Pelo que a população diz. Isso que foi repassado, né? E o cidadão que efetuou o disparo nele é cliente aqui do açougue, não se sabe quem é esse cidadão. Sabe o tipo de reportagem que eu gostaria de estar trazendo para você agora pela manhã? Que a gente estivesse discutindo a mobilidade urbana, que a gente estivesse discutindo a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento público, os projetos que os políticos estão apresentando aí, que a gente estivesse discutindo, trazendo reportagem para discutir os rumos da nossa sociedade, educação. Mas, infelizmente, o que nós temos visto nas nossas ruas são mortes. Não é justiça, não é um tipo de justiça pelas próprias mãos. Isso não é justiça. Um assassinato, um homicídio, um crime de homicídio não justifica um outro crime. Não justifica o confronto com outro crime. Essa é a minha opinião. Mas, meus amigos, a sociedade está vivendo isso aí, essa insegurança. Todos os dias alguém sobe numa moto armado e faz a população de vítima. Em algum momento a população vai reagir. E, infelizmente, o que pelo menos eu tenho percebido com as reportagens que a gente está trazendo aqui, é que a cada dia aumentam esses casos de reação da população, reação violenta, reação que termina em morte, e aí a gente tem daqui a pouco cidadãos que estão se armando e se transformando em criminosos, porque isso é um crime. Quem cometeu isso aqui cometeu um crime e se dispõe a cometer um crime para se proteger, para proteger a sua comunidade, para proteger a sua vizinhança, mas infelizmente é um crime. E de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do poder público, que precisa garantir segurança para a população, porque enquanto a população estiver insegura, nós vamos estar trazendo esse tipo de reportagem. É isso que a gente vai estar conversando aqui com o nosso público, trazendo para o nosso público às 6h24 da manhã, infelizmente. Uma carga de produtos alimentícios furtada de um galpão na comunidade Campos Sales, na Zona Oeste, foi recuperada por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Um caminhão deixado pelo proprietário para revisão foi utilizado no crime. A polícia só chegou até o responsável pelo furto após o dono da mercadoria divulgar as imagens da ação criminosa. Estamos aqui no pátio do 19º Distrito Integrado de Polícia, porque dessa vez a história teve um final feliz. Aqui atrás de mim estão 2 caminhões com uma grande carga de produtos alimentícios. Acredite se quiser, toda essa carga aqui é fruto de furto. Essa história começou na sexta-feira, na última sexta-feira. O proprietário dessa carga chegou até o espaço no bairro Campos Sales e percebeu que todos os produtos alimentícios tinham sido furtados. E aí começaram as perguntas: quem furtou os produtos? O proprietário foi até o circuito de vigilância e viu lá nas imagens que o condutor de um cavalo mecânico havia entrado no espaço, havia furtado todos esses produtos aí que seriam distribuídos aos comerciantes aqui da capital. Só que tem um detalhe nessa história: o cavalo mecânico que foi utilizado nesse crime estava sem a placa.
Prontamente, a vítima começou a divulgar as imagens, perguntando se os colegas da área conheciam aquele veículo. E aí muitas pessoas disseram que o condutor do tal cavalo mecânico atuava no Distrito Industrial. A vítima descobriu onde o autor do crime estava. Procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência e a polícia foi até o local, conversou com o tal condutor que disse que tinha deixado o cavalo mecânico para uma revisão, para ser feito um serviço com uma terceira pessoa. A polícia foi até a terceira pessoa e aí não teve jeito. Esse sujeito, que é o criminoso, confessou todo o crime. Aparentemente, a ideia daria certo, porque ele retirou a placa para não ser reconhecido, para não ser achado. Só que a vítima teve a ideia de divulgar a história, as imagens, e aí a polícia conseguiu chegar até o autor desse furto. Toda essa carga aqui está avaliada aí em R$224 mil. Seria um prejuízo muito grande aí para essa vítima. E, por sorte, os policiais da Rocan conseguiram chegar até esse criminoso. O que essa terceira pessoa aí, esse criminoso, chegou a alegar para vocês? Confessou de fato esse crime? Assim que chegamos lá na residência do mesmo, o mesmo não expressou nenhuma resistência e confessou que tinha realizado o furto na sexta-feira à noite e queria nos levar até o local onde estava a carga que ele tinha furtado. Ou seja, ele já tinha escondido essa carga em um outro espaço? Ele iria revender isso para alguém? Positivo. A princípio, eu não sei como é que ele ia se livrar dessa carga, né? Acredito que se trata de uma quadrilha de furtos de carga, mas, no caso, é a Polícia Civil que vai poder averiguar melhor essas informações. Ou seja, o trabalho de vocês já foi feito, mas esse inquérito policial aí vai continuar, já que se trata de uma carga aí de um alto valor aquisitivo, né, tenente? Positivo. Acredito que a Polícia Civil, mediante aí as provas, né, obtidas, vai realizar o inquérito aí e vai ficar por conta dela. Agora sim, essa carga aqui vai retornar ao verdadeiro proprietário, ele que ia tendo aí um prejuízo de aproximadamente R$200 mil. Um prejuízo considerável para quem trabalha nesse ramo de atividade, 2 caminhões de mercadoria. Os criminosos estão realmente, enfim, achando que podem fazer o que querem fazer, mas a polícia foi lá e recuperou essa carga. É bom, apesar da gravidade dos assuntos que a gente traz, a gente tem mostrado que muitas vezes o crime realmente não compensa e as autoridades, de alguma forma, nesse caso a polícia, os policiais da Rocan estão dando essa resposta à sociedade. Resposta à sociedade do nosso interior está tendo também, e eu vou ser específico, lá na cidade de Iranduba, no município de Iranduba. Eu explico por quê. O vereador lá de Iranduba, o nome dele é Pedro Paulo de Almeida, ele é do PROS. Esse vereador foi detido em flagrante, preso em flagrante, no momento em que recebia propina das mãos do prefeito da cidade, o Francisco Gomes, conhecido como Chico Doido. Chama a Catiane Moura para a gente aqui, por favor, para ela explicar essa história para a gente. Catiane, muito bom dia para você. Bem-vinda aqui ao Manhã no Ar, né? Seja bem-vinda para essa participação com a gente. Agora explica para a gente, esse flagrante, ele foi montado, houve participação, parece que houve a participação do Ministério Público, inclusive. Traz essas informações, por favor. Bom dia para você, Manuel. Muito bom dia a todos que acompanham o Manhã. Não é isso mesmo, foi um flagrante aí armado, né, com a ajuda do prefeito do município de Iranduba, que está contribuindo aí com essas investigações. Já é uma operação que vem desde agosto sendo desarticulada aí pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Exatamente como você disse, o vereador do PROS, Pedro Paulo de Almeida, foi preso em flagrante no momento em que recebia aí esses R$5 mil do prefeito, né, de Iranduba, Francisco Gomes, mais conhecido como Chico Doido. E olha só, Emanuel, não é a primeira vez em que um vereador, que um parlamentar desse município é preso. Esse já é o terceiro nessa operação que vem sendo desarticulada aí pelo Ministério, com o objetivo, né, de desarticular esse esquema aí que existe no legislativo municipal, principalmente no interior do estado. A gente sabe que não é algo difícil de acontecer. Eles agiam mais ou menos assim, eles cobravam propina do prefeito para poder aprovar
aprovar aí os projetos, né, para a prefeitura. A gente sabe que esses parlamentares aí, eles criam leis, eles estão ali, na verdade, para fiscalizar o trabalho da prefeitura e eles estão oferecendo aí, né, essa ajuda, no entanto, em troca de dinheiro, o que é errado e que o Ministério Público do Amazonas já vinha investigando, na verdade, vai continuar essa operação, viu, Emanuel? Porque é exatamente para desarticular esse esquema aí, né, de propina que é montado nas câmaras legislativas do interior do estado, começando pelo município de Iranduba. Claro, a população contribui e ajuda com isso, inclusive o prefeito, né, Chico Doido, também se mostrou apto a ajudar os procuradores, exatamente para tentar desarticular, como eu disse, já é o terceiro, né, preso, e a investigação vai continuar, viu? Só lembrando também que esse esquema todo, alguns desses processos ainda estão em segredo, porque outros municípios também já estão sendo investigados, já passam também aí nesse pente fino dessa operação, né, que vem sendo desarticulada aí nas câmaras legislativas do interior do estado. Emanuel. Catiane, obrigado pelas suas informações. Importante, viu, Catiane, a participação do Ministério Público nesse tipo de flagrante. Porque tem muito bandido que consegue fugir dos processos quando muitas vezes só tem a participação da polícia. Isso porque a gente não tem uma previsão legal no nosso código que diz que a polícia pode fazer esse tipo de flagrante. Mas há a participação do próprio prefeito, há a participação do Ministério Público, como a Catiane explicou para a gente aqui. Então, de fato, a possibilidade deste vereador ser enquadrado é muito maior. Obrigado a Catiane pela informação que trouxe para a gente. Eu gostaria de continuar, daqui a pouco eu volto a falar com a Catiane, eu gostaria de continuar com essas imagens. Deixa essas imagens, continua na tela, por favor, essas imagens aí, por favor. O que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo, é um flagrante de corrupção. Uma autoridade de uma das nossas cidades do interior cobrando propina para fazer o que deveria ser o trabalho dele, para fazer aquilo para a atividade para a qual ele foi eleito pelo povo, para decidir pelo melhor interesse do povo, dos cidadãos da cidade de Iranduba e não do interesse dele mesmo. E você vê a pessoa que recebeu a confiança do povo, manifesta pelo ato democrático do voto, embolsando o dinheiro que também é público. Porque o prefeito vai tirar de onde? Vai tirar da prefeitura, que é público, colocando no paletó dinheiro público. E aí, olha, a polícia fazendo o trabalho dela. E é importantíssimo a gente trazer essas imagens aqui para que a população saiba quem é o bandido, quem é criminoso, quem está cometendo crime, quem está roubando. Porque o cara recebe um salário para ser vereador. E numa cidade do interior, o salário de vereador geralmente é um dos principais salários. Isso precisa, sim, ele vai responder a um processo criminal, mas daqui a alguns anos a população não pode perder a memória desta imagem aqui. A população não pode esquecer essa imagem que nós estamos, esse flagrante que nós estamos vendo aqui. E você, meu amigo, que mora no interior do estado do Amazonas e que de alguma forma conhece esse tipo de falcatrua, sabe que essas falcatruas acontecem, denuncia para a polícia, denuncia para o Ministério Público do Estado do Amazonas, denuncia para o Ministério Público do Estado do Amazonas. Neste caso, a gente tem a participação do prefeito, que parece estar contribuindo, colaborando com as investigações. Se os políticos colaborassem, contribuíssem, tivessem uma conduta assim, eu não sei até que ponto é a participação do prefeito, se ele está colaborando, a gente ainda não tem as informações em relação a essa investigação como um todo, ainda não foram divulgadas, mas se os políticos participassem assim, denunciando criminosos, isso é bandido da pior espécie, porque aquele que tem a coragem de desviar dinheiro público está tirando da saúde, está tirando da educação, está tirando de serviços básicos, de direitos básicos da nossa população, e isso precisa ser repudiado de todos os níveis, por todos os ramos da nossa sociedade, por todos da nossa sociedade. Aqui na capital, no interior, em qualquer lugar desse país. Portanto, o vereador está preso, em flagrante, recebendo a quantia de 5 mil. Quantos será que ele já não recebeu? Quantos mais ele não ia querer receber para continuar nesse esquema de propina?
A gente vai seguir acompanhando esses casos, então logo novas informações sejam divulgadas pelo Ministério Público ou mesmo os desdobramentos dessa investigação, se há mais gente na Câmara Legislativa lá da cidade envolvida ou em outros municípios também, a gente segue porque isso é do maior interesse da nossa sociedade, da sociedade amazonense, saber quem são os bandidos travestidos de políticos, disfarçados de político, deixa eu mudar a palavra aqui, disfarçado de político, porque alguém que propõe receber dinheiro para fazer o seu trabalho, o seu papel como um vereador, é um bandido, lugar de bandido é na cadeia, o lugar de criminoso é na cadeia. Principalmente de criminosos do colarinho branco. Eles são muito poucos no universo de presos que temos no nosso sistema prisional. Mas os poucos que já foram identificados e que já foram presos, eles representam um rombo gigantesco e até histórico nas contas públicas do nosso país e um desvio milionário, bilionário, que coloca o nosso país, o Brasil, entre um dos países com o maior número de casos de corrupção neste planeta. E é por isso que todos nós precisamos combater isso, viu? 6h36. Principais alvos dos criminosos aqui na capital, pelo menos um dos principais alvos desses criminosos, os motoristas de aplicativo fizeram uma carreata ontem na Avenida Governador José Lindoso, a Avenida das Torres, e fizeram isso para pedir mais segurança para a categoria. Só neste mês, 2 profissionais da área foram assassinados durante o serviço. Na verdade, no último dia do mês passado e agora neste mês foram 2 assassinatos, 2 motoristas. E teve o outro caso do motorista lá no ramal do Brasileirinho e o outro caso do motorista que praticamente capotou o veículo para fugir, o outro que entrou no batalhão da polícia, e o outro, e hoje, meus amigos, hoje pode ser que algum outro motorista desse também seja vítima. Vamos acompanhar a reportagem? Com mensagens de apoio e pedidos de segurança, motoristas de aplicativos estamparam os carros. A gente tem medo de sair para trabalhar e não conseguir mais voltar para casa, para nossa família, né? Fica em casa esperando cada um de nós voltar. Então a gente está nessa dificuldade horrível, né? A mobilização começou em um posto de combustíveis que fica na Avenida José Lindoso. Cerca de 300 carros participaram da passeata que foi até o bairro Ponta Negra. O medo de ser vítima da criminalidade é grande. Muito grande porque a gente não sabe quais as pessoas que a gente pega, entendeu? Então fica meio complicado. Os motoristas de aplicativos cobram das plataformas maior rigidez na hora de um usuário fazer uma ficha cadastral. Eles devem inserir o nome, CPF, RG e um comprovante de residência. Essa é uma forma encontrada pelos motoristas para filtrar usuário por usuário. Precisamos que esse cadastro seja um pouco mais filtrado, assim como é com o motorista, que seja com os passageiros. E aquele ditado que a gente diz, não para terceiros. Cada aplicativo é único, então o meu aplicativo é meu aplicativo. Eu não tenho por que pedir o trabalho de um colega para uma pessoa até que eu não conheço. Eu não faço, não pode fazer. É complicado isso. Segundo a classe, aproximadamente 19 mil pessoas em Manaus trabalham como motoristas de aplicativos. Utilizam o próprio veículo para garantir uma renda extra. A questão é que o número de assaltos tem aumentado. Por semana, cerca de 20 trabalhadores são vítimas da violência. 2 delas, recentemente, foram assassinadas. Mário Jorge Silveira, de 48 anos, foi assassinado no dia 15 de novembro, vítima de latrocínio no bairro Cidade Nova. Morreu com um tiro na nuca. No dia 31 de outubro, Jairo Rodrigues, de 46 anos, foi executado com golpes de faca e um tiro na cabeça no bairro Mutirão. A média de 16, 18 assaltos por dia, final de semana chega a 20. Tem assustado bastante, assaltos relâmpagos, sequestros relâmpagos. Já tivemos 3 óbitos, 2 sequelados,
né? Estamos com um parceiro que está com a bala alojada no peito, nós estamos com um parceiro que está lutando na justiça para ser ressarcido porque teve o seu braço quebrado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, do primeiro semestre de 2018 e 2019, os assaltos a motoristas de aplicativos aumentaram 100%. O pedido uníssono é para que todos possam terminar as corridas sem entrar para as estatísticas da criminalidade. O que eles estão pedindo demais? O que há de anormal neste... Na verdade, a necessidade de fazer esse pedido, a necessidade de ir para a rua fazer esse tipo de manifestação, é isso que é estranho. É isso que é estranho. A gente acompanhou aí a entrevista do motorista do aplicativo, falando dos colegas, os sequelados, bala alojada no peito, braço quebrado, as mortes, que são os casos irreversíveis. E esses motoristas são vítimas de crimes que muitas vezes não têm por finalidade, a finalidade do crime muitas vezes não é o assalto do motorista em si, mas muitas vezes é levar sim o celular, algum dinheiro de corrida que ele tenha feito, que eventualmente esteja no veículo, mas sobretudo pegar o veículo para cometer outros crimes. Nós acompanhamos aqui este último caso do motorista que na sua primeira corrida foi vítima. Acompanhamos o caso aqui de motorista feito refém, colocado no porta-malas, enquanto os criminosos que roubaram o veículo dele, utilizavam esse veículo para cometer execuções, para cometer assassinatos. A reivindicação, o protesto que essa categoria faz ou fez nas ruas da nossa cidade é uma reivindicação que precisa ser endossada, que precisa ser apoiada por todos nós cidadãos manauaras, amazonenses, por que não dizer, porque o fenômeno da violência não é algo que se manifesta apenas aqui na nossa cidade e de acordo com os dados, com o que a gente tem acompanhado, inclusive nas pesquisas da área da segurança pública mesmo, é um fenômeno nacional que se interioriza. Em todos os nossos estados, aqui no Amazonas não é diferente. Portanto, essa manifestação dessa categoria precisa ser apoiada por todos nós. E eu faço questão de evidenciar aqui o nosso apoio. Nós estaremos sempre acompanhando, trazendo as informações da manifestação desses motoristas, assim também como informando a sociedade toda vez que um trabalhador como este for vítima. E não só essa categoria, mas os taxistas também, mas os motoristas e cobradores de ônibus também, os motoristas da rota do distrito, os motoristas dos executivos e dos alternativos, principalmente os executivos que muitas vezes são vítimas de assalto lá no ponto, na estação, nos bairros. São trabalhadores que saem de casa todos os dias e não sabem se vão chegar no fim do dia, depois de um dia de trabalho ou de uma noite de trabalho, vivos em casa. A gente está junto, viu? A reconstituição da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, realizada na segunda-feira no condomínio Passaredo, na zona oeste da cidade de Manaus, foi marcada por contradições entre os suspeitos. Contradições apontadas pelo que informa a polícia. Mais detalhes sobre isso a gente vai saber agora com a Meixa Piama. Muito bom dia para você, Meixa Piama. Quais os pontos em que os suspeitos divergiram, Meixa Piama? Que informações a gente tem que a gente possa trazer aqui para o nosso telespectador que juntamente conosco acompanha esse caso? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quarta-feira. Eu vou já trazer quais foram os pontos, viu, Emanuel? Essa reconstituição que aconteceu na tarde de segunda-feira no condomínio Passaredo, na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, iniciou por volta de 4 horas da tarde e se estendeu pela noite. Quem participou dessa reconstituição foi Alejandro Valeico, José Edivandro Júnior, Elielton Magno, o cozinheiro Vitório Delgato e também o sargento da Paz que trabalhava para a Prefeitura de Manaus. Apenas o Mike Parede, que confessou aí o crime, não quis participar dessa reconstituição. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Dr. Paulo Martins, essa reconstituição foi pedida para esclarecer algumas dúvidas aí, justamente para que as investigações continuassem. O objetivo é que até o final deste mês esse caso seja concluído para ser encaminhado
para a justiça. Todos esses suspeitos foram posicionados no mesmo ponto ali da cena do crime, desde a confusão na sala da casa de Alejandro Valeico até a portaria. Mas houve umas contradições, apesar deles terem confirmado a mesma versão do depoimento da primeira vez, houve algumas contradições aí por parte do cozinheiro Vitório Delgado, que diz que na confusão ali da sala da casa, ele estava trancado em um dos quartos e não teria visto a situação. Outra contradição também foi no depoimento ali do Elielton Magno, que foi o primeiro a depor, disse que durante a confusão, a chegada de um dos sequestradores, ele teria se escondido no banheiro. Já na reconstituição, ele disse que viu sim o momento em que o sargento da paz teria levado Flávio de dentro da casa. Essas foram as duas contradições aí percebidas pela polícia. Depois disso, todos eles saíram, foram até a portaria, onde houve também outro tumulto aí. A versão mais próxima aí que a polícia identificou foi a versão de Alejandro Valeico e também do sargento da paz. Só que eles também não descartam a possibilidade deles terem combinado algum tipo de depoimento. O que também chamou bastante atenção aí das autoridades foi o Mike Parede não querer participar dessa reconstituição. O que a polícia acredita aí que ele pode estar omitindo algo, escondendo algo. Quem participou dessa reconstituição, Emanuel, foram 15 policiais civis, 2 delegados, 3 promotores encaminhados pelo Ministério Público e também alguns peritos criminais. Até o final do mês, a polícia deve ter a conclusão desse caso aí já com o autor do crime e também para ser encaminhado à justiça. A gente vai continuar acompanhando esse caso e todos os detalhes a gente vai trazer durante a nossa programação. Emanuel, eu volto com você. A gente vai continuar acompanhando sim, viu, May? Mesmo que alguém queira nos calar. Observe as contradições em torno deste caso. Como um assassino confesso, alguém que chega diante da autoridade policial e sabe que essa informação chega ao público, como um assassino confesso, por quê? Melhor dizendo, um assassino confesso se recusaria a participar da reconstituição do crime que ele diz ter praticado. Não dá, Meixa Piama e caros telespectadores, para entender um negócio desse. A suspeição aumenta, a suspeição de que de fato há algo combinado. Mei, obrigado pela informação, daqui a pouco a gente volta a conversar, mas eu ainda quero continuar falando sobre este caso com você, meu amigo aí de casa, você que está acompanhando com a gente. Tem gente que já diz assim, eu não quero, até ouvi outro dia o Mário César Filho falando isso no Alô Amazonas, comentando isso no Alô Amazonas. Tem pessoas que, eu não aguento mais falar sobre isso, não aguento mais falar, a gente tem que falar. É um caso de homicídio, alguém morreu, alguém foi assassinado brutalmente, teve o corpo jogado como se fosse um bicho. Nem com animal se deve fazer isso, mas foi como se fosse um bicho num terreno baldio lá no Tarumã. E aí nós temos uma família que está chorando até agora, nós temos amigos, nós temos uma comunidade na zona sul da cidade, lá no Morro da Liberdade, uma comunidade que conhecia esse rapaz, uma comunidade que atestou o comportamento desse rapaz, uma comunidade inteira. E ainda que o comportamento dele, como de muitos que são executados nas ruas aí por conta desse tráfico de drogas, ainda que tivesse algum problema no comportamento do Flávio, é um caso de homicídio que precisa ser investigado. Mas neste caso, nós temos um caso de homicídio envolvendo gente com capacidade para pagar advogados importantes e caríssimos, advogados que nós não vemos na porta de cadeia, como a gente costuma dizer. O presidente da OAB defende um dos suspeitos, um dos investigados, que está preso temporariamente. Uma prisão temporária que quase não aconteceu, justamente dada a importância de Alejandro Valeico por conta das suas relações familiares. E aí nós temos um crime onde durante a reconstituição, mesmo depois de mais de um mês, mesmo depois do inquérito, do período de realização do inquérito ser prorrogado, uma reconstituição que acontece e ainda assim, diante do que disseram os investigados na delegacia e reafirmaram no local, ainda assim há incoerências, ainda assim há contradições. O que está acontecendo? O que está por trás disso? Mas a postura do Mike Parede é a postura mais suspeita possível. Se o rapaz de fato matou como disse que matou, olha, essa é uma foto interna, do ambiente interno,
onde aconteceu a reconstituição, na casa de Alejandro Valeico. Possivelmente esse seja um dos cômodos onde essa confusão toda começou. E se Mike realmente foi o responsável pela morte, se é ele o assassino, como ele afirma ter dito para a polícia, será que ele disse por orientação do advogado? A polícia não reconhece de onde sai o dinheiro e quem é que está pagando o advogado do Mike. Começa por aí. Não sabe. E o assassino que confessa o crime, desde o primeiro momento, se recusou a participar da reconstituição. Desde o primeiro momento, se recusou a oferecer o material genético. Desde o primeiro momento, se demonstrou não estar querendo colaborar com as investigações. A troco de que alguém diria que matou e não quer colaborar com as investigações? A troco de que alguém afirma o que é mais grave, afirma ser o autor de um homicídio e não quer contribuir e colaborar com o restante? O que nós aguardamos é que o inquérito policial seja assim concluído, mas depois que todas essas contradições forem efetivamente esclarecidas. Porque se a versão de alguém não está batendo, se a versão de alguém está combinada, se há algum tipo de alinhamento nas falas dos investigados, é preciso saber quem é que está propondo este alinhamento. Existe algum tipo de compensação financeira para que alguém assuma uma coisa ou assuma outra? Essas perguntas precisam ser respondidas e há o inquérito policial que certamente vai responder isto, e se não responder, nós continuaremos perguntando. A gente continua acompanhando este caso, viu? E olha, ainda falando sobre esse caso, um requerimento que pede a presença do prefeito Arthur Neto na Câmara Municipal de Manaus para esclarecimento sobre o caso Flávio, ainda não foi a votação no plenário da casa. Segundo a oposição, a demora é uma manobra política para evitar o envolvimento dos vereadores no caso. Com este vereador, autor do requerimento que convocou o prefeito Arthur Neto, até agora não houve nenhuma resposta sobre a utilização da estrutura da prefeitura na noite do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. A gente vem dando todas as oportunidades possíveis, legais, para que o prefeito esclareça isso. Porque, primeiro, eu estou cumprindo o meu papel e o prefeito deveria cumprir o papel dele, que é responder, esclarecendo o assunto. Todas as oportunidades estão sendo dadas, mas elas não estão sendo aproveitadas, né? O silêncio está sendo a estratégia. Não, a gente não vai falar sobre o assunto. O requerimento foi apresentado no dia 29 de outubro, mas só foi colocado em pauta no dia 13 de novembro, algo incomum para o Parlamento Municipal. O documento permanece sob análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Manaus. Houve ali uma manobra, o requerimento saiu de cena, foi para a geladeira e eu não acredito que ele volte esse ano. O que nos faz afirmar, o que me faz afirmar que a gente tem que pensar num outro caminho para que a Câmara Municipal de Manaus cumpra o seu papel, né? A única posição oficial sobre a participação de um funcionário e de um veículo da prefeitura no dia em que o engenheiro Flávio Rodrigues foi assassinado foi dada pelo secretário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó. Na época, ele se limitou a dizer que o prefeito não esteve no condomínio Passaredo. O prefeito não teve participação, não deu determinação nenhuma. Na hora do evento policial, ele estava no Hospital Adventista, no procedimento médico. O vereador pretende agora ingressar com uma denúncia junto ao Ministério Público do Amazonas para investigar a utilização da estrutura da prefeitura no caso Flávio. Precisa esclarecer mesmo. Coloca para mim, por favor, o texto aqui do pronunciamento da Câmara, do que a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Manaus fala sobre este assunto. Eles se posicionaram, a gente viu aí o vereador que fez o pedido, né? Já em nota, a assessoria da Câmara Municipal de Manaus informou que está seguindo o regulamento da casa. Por isso, o documento de convocação do prefeito Arthur Neto foi encaminhado para análise da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Manaus. É isso que declarou a presidência da Câmara por meio de nota. 6h54. Olha, lá no Parque das Laranjeiras, uma empresária foi feita refém pelo próprio ex-marido. Segundo a polícia,
inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito manteve a vítima em cárcere privado, até que ela conseguisse pedir ajuda de uma vizinha, que acabou chamando a polícia. Nós temos uma reportagem. A empresária de 35 anos foi feita refém por volta das 11 horas da manhã em uma casa que fica na rua Presidente Café Filho, bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, onde morava há pelo menos 20 anos com um ex-companheiro. O homem foi identificado como Elielton Júnior Albuquerque, de 42 anos. De acordo com os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam essa ocorrência, a vítima teria pedido socorro para uma vizinha que fica naquela comunidade. A mulher, que não teve o nome revelado, ligou para a mãe dessa empresária, que, desesperada com a situação, se deslocou até a residência e tentou conversar com o ex-genro. O homem, revoltado com a situação, não fechou acordo com a família. A vítima continuou presa na casa. Depois disso, os policiais militares se deslocaram até o local e tentaram uma negociação com esse suspeito. O homem, bastante revoltado, exigiu que os policiais militares saíssem da residência. Ele chegou ainda a ameaçar de morte a vítima. Minutos depois, a mulher foi liberada. Ela e o ex-companheiro foram trazidos aqui para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. O depoimento da vítima foi colhido pela delegada plantonista. Quando a polícia militar chegou, os ânimos estavam bastante exaltados. Foi proferido palavras por parte do acusado, no sentido de ameaçar, de dizer que estaria armado e esse tipo de coisa, ameaças, mas que não foi constatado após a nossa intervenção. Nós fizemos uma busca pessoal no cidadão, no veículo dele e no interior da residência, a fim de localizar o material, mas ele de fato não estava armado, pelo menos em princípio. E ambos foram conduzidos para que seja apurado o eventual delito de cárcere privado e ameaça contra a sua companheira ou ex-companheira. Isso ainda vai ser apurado, se ela é companheira ainda ou se é ex-companheira dele. Uma situação muito grave, né? Muitos homens não têm se conformado com o fim do relacionamento, deixa para valorizar só depois que perdeu. E não precisa necessariamente acontecer algum problema para a mulher parar de ter o interesse no cara. Acabou o amor, acabou o encanto, acabou aquilo, vida que segue. Mas por algum motivo, por algum espírito machista que se apossa desses homens, alguns colocam a desculpa na bebida. Bebem, ficam valentões. Ontem nós trouxemos casos aqui, aliás, quase todos os dias a gente traz casos de violência contra a mulher. E este caso aqui, que foi necessário uma intervenção da polícia para que algo pior não acontecesse. Foram levados para a delegacia e lá agora ele vai ter que prestar esclarecimentos, sim, das ameaças que fez e precisa de fato ser enquadrado para nunca mais voltar a fazer isso. Nunca mais voltar a fazer isso. Agora, tem algo importante e sempre que a gente traz uma reportagem sobre violência contra a mulher, a gente gosta de enfatizar aqui. Se todas as mulheres denunciassem os agressores, essas ocorrências eram menores. Infelizmente, nem todas têm coragem de denunciar, porque ou gostam muito do infeliz, ou querem protegê-lo, ou têm algum tipo de dependência, se preocupam com os filhos, sabe? E por conta disso, aceitam ser agredidas e não denunciam. Mas tem aquelas que não aceitam essa situação. E eu vou dizer para vocês, da meia-noite de ontem até agora, meia-noite no horário de Brasília, 11 da noite no nosso horário aqui, de 11 horas da noite até agora, no nosso país, 14.617 e 18, e contando. Esse é o número de mulheres que não aceitaram a agressão que sofreram. A agressão verbal ou física. Sabe? Agressão verbal ou física. Elas não concordaram. Elas não aceitaram, elas não admitiram e denunciaram. E a cada 2 segundos uma mulher é vítima desse tipo de violência. E a cada 2 segundos esse relógio aqui modifica, porque está revelando justamente a coragem que essas mulheres têm de denunciar.
de denunciar o agressor. Este relógio está na internet, você pode digitar em qualquer navegador, buscador aí do seu celular ou computador, relógio da violência, são números atualizados e mantidos pelo Instituto Maria da Penha, e é importante que as mulheres prestem atenção nessa realidade e tenham coragem, sim, de denunciar esses agressores. 7 horas da manhã, nesse momento a gente encerra a nossa participação na rádio, na FM O Dia, agradecendo a audiência, o carinho, a confiança dos nossos ouvintes. E olha, uma excelente quarta-feira para você. Aqueles que estão de folga, curtindo o feriado aí, então que seja um dia abençoado em família. Aqueles que estão no trabalho, na batalha que nem a gente, vamos lá, vamos continuar, viu? E amanhã a gente está aqui de volta a partir das 6, na rádio de 6 às 7, a primeira hora do Manhã no Ar. Na televisão, a gente segue até às 8h30 da manhã e trazendo aí uma notícia para você. Um jovem suspeito de matar uma criança de 11 anos, no ano de 2016, lá em Rondônia. Ele foi apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no bairro Mauazinho, na zona leste aqui de Manaus. Segundo a polícia, na época do crime, ele era menor de idade e teria assaltado a casa de uma revendedora de joias, acompanhado de comparsas. O jovem que aparece na imagem tem 18 anos, mas não pode ser identificado porque é um latrocida e na época que cometeu esse crime era menor de idade, tinha apenas 15 anos. Segundo a Polícia Civil, ele e outros 3 comparsas entraram em uma casa no bairro Industrial, que fica em Porto Velho, um bairro considerado de alto nível. Ele e os comparsas tinham a intenção apenas de assaltar. Assim que entraram na residência, anunciaram este crime e pediram para que todas as vítimas ficassem caladas e não esboçassem qualquer tipo de reação. É claro, as vítimas se mostraram bastante nervosas. 3 pessoas estranhas dentro de casa com uma arma de fogo. Acabaram fazendo alguns movimentos bruscos, o que resultou na morte de uma criança de 11 anos. Um dos disparos foi feito por um desses criminosos que entraram nessa casa. Depois disso, a delegacia que investiga esses casos em Porto Velho acabou fazendo um retrato falado, divulgando um retrato falado. Este jovem, que nós não vamos identificar, foi reconhecido, mas fugiu aqui para o Amazonas e foi preso pelos policiais civis aqui do 30º Distrito Integrado de Polícia na manhã desta terça-feira. Sobre isso nós vamos conversar agora com o delegado Torquato Moser, que vai dar mais detalhes sobre essa ação conjunta. Delegado, a delegacia de Porto Velho entrou em contato com o 30º DIP sobre esse jovem. Sim, de fato houve um contato por parte do Dr. Hudson Costa, qual é lotado na DEAI, para que realizássemos diligência no sentido de verificar e encontrar e localizar o nacional. Então, realizamos as diligências, tivemos a confirmação visual, entramos em contato para saber qual seria a melhor forma de cumprir. Desta feita, com a DEAI, já que se tratava de um mandado de busca e apreensão de um menor, cumprimos esse mandado, ao qual hoje o mesmo foi conduzido e assim será comunicado à Justiça. Delegado, ele ficou quanto tempo foragido e como é que ele recebeu a polícia quando foi surpreendido hoje? Bom, ele está tecnicamente foragido desde a época da expedição do seu mandado, E lógico que por ele estar em outro estado, na sua cabeça existia a certeza da impunidade. Mas a investigação sempre acontece, vem ocorrendo e houve a informação concreta de que estava lá. Como disse, fizemos hoje as confirmações e, de fato, confirmado, foi cumprido o mandado na data de hoje. O que acontece com ele a partir de agora? Ele vai permanecer preso aqui no Amazonas ou deve voltar para Rondônia? Bom, isso aí é uma decisão que cabe ao juízo lá do estado de Rondônia. Mas o juiz pode decidir em recambiá-lo para o estado de Rondônia, como também pode decidir que o mesmo cumpra aqui. Aí são situações processuais que cabem à defesa e ao juiz decidir o melhor. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Todos os envolvidos nesse caso, no dia do crime, se dividiram muito bem. 3 entraram na residência e 1 ficou do lado de fora para dar cobertura. Ele ficava prestando atenção na movimentação e também avisaria os comparsas sobre a possível chegada da polícia. Já a mãe desta vítima alegou que os suspeitos provavelmente queriam roubar dinheiro e joias, já que ela era uma revendedora de joias na época desse crime. Já este menor infrator agora vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Não dá para entender, Se já tem 18 anos, não é mais menor. Era menor quando cometeu o crime, mas agora não tem mais. Não tem mais. Então,
Mas como cometeu o crime quando era menor, ele só foi apreendido. Vai responder apenas à medida socioeducativa. É uma infração análoga ao crime de homicídio ou de latrocínio, que é o homicídio mais grave, né? A morte por conta do roubo ou em decorrência do roubo. Enfim, não pode mesmo ficar impune. Se cometer o crime em qualquer lugar do país, vai tentar se esconder aqui, porque já tem criminoso demais aqui, meu irmão. Não pode ficar impune, não, tem que ser preso, ou, nesse caso, apreendido mesmo. Após uma denúncia anônima, um homem de 24 anos, foragido do regime semiaberto, foi preso com munições, uma pistola e uma submetralhadora artesanal. É isso mesmo, artesanal. Significa que foi produzida ou fabricada manualmente. Está vendo aí a foto da arma em cima da mesa? Os caras estão se especializando, né? Isso foi lá no Novo Aleixo, zona norte da cidade. Segundo a polícia, ele deveria estar sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Mas rompeu o equipamento. Tem alguma novidade nisso? Eu não consigo mais me surpreender com isso. Vamos lá, vamos assistir a reportagem. Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano estavam realizando um patrulhamento de rotina ali pelo bairro do Novo Aleixo, quando eles receberam uma denúncia anônima que informava que lá no Beco Guaíba havia um homem que teria disparado um tiro. Foi então que os policiais rapidamente se deslocaram até o beco para saber se essa denúncia realmente era verdadeira. No momento que os policiais da Rocan chegaram no local, eles avistaram um suspeito que, ao perceber a chegada da polícia, tentou fugir ali do Beco Guaíba, no Novo Aleixo. Só que os policiais realizaram um cerco ali e conseguiram prender esse homem, identificado como Wagner da Silva Frota, de 24 anos. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola 7,65 na cintura desse suspeito. Foi então que, depois que os policiais começaram a fazer outras buscas, encontraram em uma área de mata uma submetralhadora 9mm e mais munições intactas. Esse homem confessou ainda que fazia uso da tornozeleira eletrônica, mas que teria rompido esse equipamento justamente para não ser monitorado. Depois de encontrar esse material, esse homem, o Wagner, de 24 anos, foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia para todos os procedimentos legais, onde deve responder criminalmente e vai ficar à disposição da Justiça. Olha só, volta, Peixe, por favor, aquela imagem lá que a arma está um pouco mais próxima aqui para a gente dar uma olhada. Exatamente, essa fotografia. Enche a tela aí para o pessoal de casa acompanhar. Uma submetralhadora artesanal, uma arma feita artesanal, feita em casa por algum... Nós trouxemos a reportagem na semana passada de um armeiro de uma quadrilha aí, alguém que faz a manutenção. Agora eles estão fabricando também armas, estão fabricando. Sabe por que eles estão fabricando? Porque, agora, deixa a imagem seguir para mostrar o rosto do rapaz aí que foi preso, do senhor aí que foi preso. Sabe por que eles estão? Porque eles têm oportunidade. Já foi preso por um outro crime, a punição é utilizar a tornozeleira eletrônica livre, e aí ele até tirou o equipamento para não ser monitorado. Mas olha, não estava sendo monitorado, porque ele tirou o equipamento e não aconteceu nada. Não aconteceu nada com ele depois que ele tirou o equipamento, que deveria estar o monitorando. Se houvesse uma equipe pronta para fazer a abordagem no momento em que a tornozeleira fosse rompida, se no momento que ela fosse rompida, uma equipe fosse lá, de repente na abordagem poderiam encontrá-lo com essas armas. E esse flagrante poderia ter ocorrido muito cedo. O sistema de tornozeleiras eletrônicas aqui no nosso estado, esse sistema não funciona. Pelo contrário, traz uma sensação de impunidade para os criminosos e aqui para a população que é vítima ou que foi vítima, porque, meus amigos, essas armas que estão sobre a mesa, que nós estamos vendo nessa apreensão aí dos policiais da Rocan, essas armas são utilizadas em crimes por criminosos. Por criminosos. Existe um comércio de aluguel de armas de fogo para bandidos cometerem outros crimes.
E esse aluguel, inclusive, é um dos motivos de várias cobranças desses acertos de contas que acontecem nas nossas ruas. Cadê? Por que a Assembleia Legislativa, os nossos nobres deputados, não decidem logo em relação a esse incentivo a policiais, para que os policiais recebam um valor a mais no sentido de apreensão de armas? Por que não existem leis para incentivar o cidadão também a denunciar? Porque isso aqui foi uma denúncia. A polícia chegou lá por meio de denúncia, mas o cidadão que denunciou não vai receber nada pela denúncia que fez. Por que não há um incentivo para que o cidadão denuncie? Olha, se denunciou e a polícia apreendeu, dá um ressarcimento, não, dá uma contribuição financeira para o cidadão que denuncia onde tem arma. Meus amigos, onde existe uma boca de fumo, onde existe um ponto de venda de drogas, certamente existe armas. Certamente tem uma arma lá utilizada pelo bandido, pelo criminoso, para fazer o que eles chamam de proteção. A mesma arma que protege a boca de fumo é a mesma arma utilizada na parada de ônibus, dentro dos ônibus, utilizada para assaltar os motoristas por aplicativo. É um sistema cíclico. E olha só como isso é sério. É tão sério que eles aí já estão fabricando as próprias armas deles. Já estão produzindo as armas deles, já estão manufaturando as armas. Por quê? Porque isso está dando retorno para eles e aqui na ponta estamos nós, os cidadãos, que somos vítimas de todo esse esquema criminoso. 7h11. Deixa eu trazer uma informação aqui de policiais do Batalhão Ambiental que apreenderam 12 mil litros de querosene em uma embarcação. Isso lá no bairro Educandos. O material não tinha autorização para ser transportado. Foi localizado durante uma fiscalização de rotina. A prisão aconteceu em um porto privado no bairro Educandos. Foram apreendidos cerca de 12 mil litros de querosene. Eles estavam guardados em uma embarcação, eles estavam armazenados em 60 tambores. Como que vocês conseguiram, tenente, chegar até essa embarcação aí? Durante a operação, se deparou nesse porto privado com a embarcação, onde lá constatou 60 tambores de querosene, né, combustível de aeronave, sem a LO, que é a licença de operação. Após a constatação, foram conduzidos para a Polícia Federal e onde lá foi tomado as medidas cabíveis. Gente, vale lembrar que transportar, né, material irregular é crime e os autores desses crimes vão ser punidos. Nesse momento, vão ser punidos aí conforme a lei. Qualquer informação, qualquer denúncia que a população tiver, pode sim denunciar, né? As denúncias também podem ser anônimas, né, tenente? Exatamente. Eu até reforço e peço que continuem denunciando, ajudando aí a Polícia Militar, através do Batalhão Ambiental, a combater os crimes ambientais. Diante de tanto crime grave que a gente traz aqui, parece até que não é uma notícia importante, né? Parece até que é uma notícia secundária, mas muito pelo contrário. A operação irregular desse tipo de combustível pode gerar acidentes gravíssimos. Por isso você precisa denunciar, por isso a polícia precisa continuar fiscalizando. 7h13, a Black Friday está chegando e os amazonenses poderão contar com um reforço na garantia dos direitos dos consumidores. Nesta edição, desde ontem, a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, a Cefaz, realiza blitz nos centros comerciais da capital. Agora eu estou passando as informações que a Catiane que vai trazer para a gente, né, Catiane? Explica para a gente aí sobre essas blitz, por favor. Exatamente, Emanuel. Muito bom dia novamente para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. É isso mesmo, a gente sabe que a Black Friday está sendo bastante esperada, tanto pelos consumidores como também para os lojistas, né? O comércio aí deve ficar bastante aquecido, já antecipando aí, as pessoas já vão antecipar inclusive as compras do Natal nessa data. Mas claro, para que essa data seja segura, principalmente para o consumidor, a Cefaz já começou, como você disse, nesta terça-feira, uma blitz nos centros comerciais, na verdade, nos shoppings de Manaus. E ontem já foi o primeiro shopping, né, que já foi vistoriado, 10 auditores fiscais foram fazer ali uma fiscalização nos quiosques, nas lojas ou nos restaurantes, porque todo mundo quer participar da Black Friday, então é importante, e essa operação é exatamente para verificar a regularidade dessas lojas, se de fato elas estão emitindo as notas fiscais, porque é um direito do consumidor e claro, quando essa nota é emitida, o Estado também arrecada o seu tributo. Agora, é importante ressaltar que em caso de algumas divergências, eles inclusive orientam
orientam, né, os auditores orientam os lojistas, porque muitas lojas hoje, praticamente todas, utilizam as maquinetas de cartão. Então é importante que tenha ali uma assistência próxima, porque exatamente no dia, né, da Black Friday é possível que essa máquina dê problema e aí tem que emitir a nota, o consumidor tem esse direito e as empresas têm o dever, né, de emitir a nota fiscal. Então, são algumas orientações desse tipo que são passadas, até porque em anos anteriores, segundo a Cefaz, já houve aí lojas que não estavam regularizadas, que não estavam emitindo e, claro, tem a notificação, essas lojas têm que pagar a multa, então é importante que todas essas empresas que vão participar, né, desse grande dia aí que é tão esperado, estejam aí prontas para trabalhar, estejam regularizadas para dar maior segurança. Então, esses órgãos estão exatamente trabalhando nisso. E quando a gente fala nos órgãos de fiscalização, os PROCONs também entram, inclusive já começaram as fiscalizações no início de novembro, tanto o PROCON Manaus como o PROCON Amazonas, exatamente para dar essa segurança. Verificando aí a questão dos preços, inclusive o PROCON Amazonas começou ontem também uma blitz, só que nas lojas do centro de Manaus, que a gente sabe que vai aderir com força total aí, são muitas lojas, inclusive a CDL tem uma expectativa de um crescimento nessa data da Black Friday de 5,5% maior do que no ano passado. Outra informação interessante é que essa data, segundo a CDL, já vende mais do que a data que antecede o Natal. Então, o comércio está bastante otimista com isso. E, claro, as empresas estão esperando vender muito, mas é preciso ter essa fiscalização para que o consumidor, que já está se preparando, que já está guardando dinheiro aí para comprar, inclusive as compras dos presentes de Natal, tenha aí preços justos, né? Então, essa fiscalização é exatamente para verificar se os preços que estavam sendo praticados lá no início de novembro não vão ser os mesmos praticados, lógico, com alterações, né, não vão ser os mesmos praticados durante as promoções, porque quando se promete uma promoção de até 50%, 70%, o consumidor espera que seja mais barato. Inclusive, os órgãos orientam também que o consumidor já comece aí a fazer fotos, se ele quer algum produto, faça a foto para que no dia, se esse produto estiver na promoção, você possa mostrar a foto de que, de fato, ele vai ter aquele desconto que é prometido aí pelas lojas desses produtos. Então, muita expectativa, Manuel, mas, claro, muito trabalho também para esses órgãos de fiscalização que, com certeza, querem segurar aí o direito do consumidor. É uma orientação importante, né, Catiane? Porque pagar metade do preço, pagar metade do dobro não representa nada, mas o consumidor não é estúpido, está prestando atenção. É importante a gente enfatizar que, diante de tanta fiscalização dessas orientações, a postura do consumidor é o que vai disciplinar o comportamento dos comerciantes. Quanto mais cri-cri, a gente costuma falar no português claro, né? Quanto mais cri-cri for o consumidor, o comércio vai se adequar. E é uma expectativa interessante, né, Catiane? 5% de aumento nas vendas, isso representa muito no comércio. Obrigado pela tua participação, daqui a pouco a gente volta a conversar. Aqui no estúdio eu continuo trazendo informação, agora sobre o período do defeso, que começou no último dia 15, agora 15 de novembro, e 8 espécies de peixes amazônicos estão proibidos de serem comercializados. Isso é importante que a gente deixe claro, que quem for pego vendendo algum desses peixes sem a documentação pode pagar multa. O período do defeso é a época em que algumas espécies devem se reproduzir. Por conta disso, fica proibida a pesca desses peixes. Por isso, é preciso ficar atento na hora da compra. A senhora sabe a época que os peixes entram no período do defeso? No tempo da desova, né? Quando eles estão... Eu sei. Agora, por exemplo, a senhora sabe quais são esses peixes? Estão no período de defesa ou não? Não. Agora, no momento, não. São muitos, né? São. No último dia 15, 8 espécies entraram no período do defeso. O aruanã, caparari, marapá, matrinchã, pacu, pirapitinga, sardinha e surubim. Até março de 2020, eles não podem ser pescados. Além do tambaqui, que também está no defeso desde o mês de outubro. Desde semana passada, a gente está indo nas feiras já orientando, dizendo as espécies que vão entrar no defeso, que já entraram no defeso, distribuindo os cartazes e conversando com os feirantes. Se alguém tem alguma dúvida, né, a gente está mais para esclarecimento mesmo, aquele momento de orientação. Quem quiser vender esses peixes durante o período do defeso precisa comprar de frigoríficos que apresentem a declaração de estoque. Se esse documento não for apresentado, o pescado pode ser apreendido e quem estiver vendendo paga uma multa que varia de 700 a 100 mil reais. Aí a gente compra lá no terminal pesqueiro,
todo documentado, a gente traz e vende para o consumidor. Tem que ter essa preocupação, né? Claro, porque senão os ambiental entram dentro da feira, se não tiver documento eles vão levar, entendeu? A gente tem que trabalhar tudo legalizado. Além da multa, o vendedor que tiver irregular paga também R$20 por quilo ou unidade dos peixes. Além da multa, né, tem um processo penal também, tem várias penalidades, aquela, tipo assim, o crime não compensa. Não compensa mesmo, até porque essa lei foi criada, a lei do defeso, ela foi criada para garantir a permanência dessas espécies aqui na nossa região. É o período de reprodução dessas espécies e por isso o termo defesa, o que se procura defender é justamente esses peixes no momento em que eles estão se reproduzindo e aqueles peixes que podem ser comercializados é porque ele tem a documentação de origem. É de um viveiro, é de algum local onde é feito o manejo da espécie. Então, se há a documentação, tanto para o feirante quanto para o consumidor, há a certeza de que ele não está ajudando num crime, contribuindo para um crime ambiental. Aos nossos pescadores, a gente conhece a dificuldade que é, mas, por favor, vamos ter consciência num momento desse, até porque trata-se da permanência das espécies da nossa região, viu? E ontem, na véspera do Dia da Consciência Negra, um deputado federal do PSL de São Paulo protagonizou uma cena muito feia lá na Câmara Federal, viu? O deputado é o Coronel Tadeu. Ele quebrou um quadro que fazia parte de uma exposição em alusão ao Dia da Consciência Negra. O quadro em questão é obra do cartunista Carlos Latuf e continha dados sobre a violência contra negros no país. A imagem retratava um negro morto pela polícia. O deputado considerou a obra uma afronta à polícia. Ao site Congresso em Foco, ele disse estar feliz ao defender lá na Câmara dos Deputados 600 mil policiais militares que foram agredidos, literalmente com um cartaz irresponsável que foi colocado na parede. Essa atitude foi repudiada por outros parlamentares, mas este deputado não sofreu nenhuma punição. A gente tem um vídeo do deputado, vamos acompanhar. Esse é o momento que o deputado destrói o cartaz lá no Congresso. Respeito, não tem conversa, isso é racista! Racista! Não passarão! Mais de 200 tiros em Evaldo, morte de Ágata, de mais 6 crianças pretas. Essa casa está lotada de deputados racistas, num Brasil que foi o último a abolir a escravidão no Ocidente, Bené. Não vamos nos calar, não vamos, vai ser reposta nesse lugar e o deputado tem que ser punido. Deixa tirar a providência. Nós não podemos ser tratados como deputados de segunda categoria nessa casa. É o que acontece no nosso Congresso. O deputado tem direito de discordar de qualquer movimento, tem direito de discordar, mas nós temos livre expressão. Nós temos o direito de se expressar de maneira livre no nosso país, ou pelo menos tínhamos. E na Casa Legislativa, no Congresso Nacional do nosso país, onde deveriam estar assegurados os direitos à expressão ou à liberdade de expressão de todos, aquele deveria ser o local da democracia. Lá deveria ser o local, independente, eu não estou defendendo um lado ou defendendo o outro lado. Não estou defendendo os lados aqui, o conteúdo do cartaz, muito menos o que fez o deputado. Mas lá deveria ser o local que tanto os manifestantes de um lado quanto o deputado do outro pudessem ter a oportunidade de se manifestar, sem essa manifestação de violência. Tem a fala do deputado, vamos acompanhar. Coronel, o que aconteceu agora há pouco com a placa? Por que o senhor quebrou ela? Nós
estamos tendo uma exposição sobre o racismo dentro da Câmara dos Deputados. Uma exposição muito bonita, por sinal, que tem todo o meu apoio, mas um cartaz, apenas um cartaz dessa exposição era ofensivo, agressivo aos policiais, aos 600 mil profissionais de segurança que nós temos no país. Esses profissionais que reduziram esse ano 25% dos homicídios, salvaram 10 mil vidas, estão sendo agredidos e taxados de executores. Eu sou um profissional de segurança, fiz minha carreira na área de segurança e não posso permitir uma agressão dessa ordem a uma instituição que trabalha 24 horas por dia pela sociedade. Os deputados do PSOL, delegado, acabaram de apresentar na Polícia Legislativa... O deputado na tribuna tem a liberdade para falar do que ele quiser sem ser interrompido. Na tribuna ele tem esse direito. O deputado tem o direito de procurar a justiça, de processar os manifestantes. Ele tem o direito de fazer isso, de se manifestar, de ser contrário. Não precisa ir lá destruir o cartaz, precisa ir lá fazer esse tipo de demonstração. Enfim, eu não estou entrando no mérito, nem discutindo o mérito, discutindo se os policiais merecem ou não, discutindo se o conteúdo do cartaz lá em si. Se for para discutir, a gente discute, a gente sabe, a gente pensa, a gente vive esta realidade, mas é o Congresso Nacional. Deveria ter liberdade de expressão neste local, viu? 7 horas e 26 minutos, vamos fazer um intervalo? Mas daqui a pouco a gente fala sobre acidentes. Acidentes registrados ontem à noite aqui em Manaus. Lá na Compensa, um carro caiu dentro de um buraco, numa obra, no conjunto Xingu. No veículo estavam um homem e uma mulher, vítimas que sofreram ferimentos leves. Já na Torquato Tapajós, 3 homens, incluindo o motorista, estavam bêbados. Isso, claro, não terminou muito bem. Estavam dentro deste veículo. Eles seriam trabalhadores e estariam indo para casa, no Santa Etelvina. Entretanto, durante o trajeto, eles teriam, segundo a polícia, ingerido bebida alcoólica. E durante a alta velocidade, teriam colidido com